Bom, não é novidade para ninguém tudo que nós estamos vivendo há mais de um ano, né? Tanto do Brasil quanto no mundo. E também não é novidade para ninguém que algumas pessoas estão sendo mais atingidas, estão vendo as suas vidas serem mais prejudicadas com tudo o que nós estamos vivendo. E, como você sabe, centenas de milhares de pessoas têm acesso a meus conteúdos, têm acesso às minhas mídias sociais, acompanham meu trabalho e sabem desse meu desejo de ajudar, de contribuir, sempre com uma palavra, com incentivo, com um direcionamento, né? com um ensinamento que conduza você, conduza as pessoas a uma vida melhor. E eu tenho recebido alguns comentários, alguns não, vários comentários sobre a situação em que as pessoas se encontram, sobre a situação precária e muitas vezes sobre a grande dificuldade, sobre principalmente sobre o abalo emocional que as pessoas estão vivendo. E alguns desses comentários, eles são bastante fortes e dói no peito ouvir, como por exemplo, pessoas que dizem: professor, eu estou perdendo tudo que eu levei a minha vida inteira para construir. Professor, eu estou vendo meu sustento indo por água abaixo, eu não consigo buscar meu sustento. Eu estou pensando já em tirar minha própria vida. Comentários desse tipo, já estou pensando em fazer besteira, né? E realmente o objetivo desse vídeo é te ajudar a entender que toda dificuldade que existe na sua vida, ela só existe para te fazer crescer. Então coloque fixo uma ideia na sua mente, que a dificuldade que você está vendo diante de você hoje, ela veio para mostrar o seu tamanho, tá? Ela vem para te mostrar aonde você está nessa escala de crescimento infinito, tá? E para te mostrar isso, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos, quando eu não tinha comida para colocar nas minhas panelas, não tinha como colocar comida dentro de casa para alimentar a minha família. E aconteceu algo comigo, onde pela primeira vez na minha vida eu pensei naquele dia em acabar com tudo aquilo, acabar com a minha vida. Eu pensei, cara, eu vou encontrar um local aqui, vou me atirar numa rampa dessas aí onde nós trabalhávamos no garimpo e vou acabar com isso, porque era muito sofrimento, era muita dor, muita angústia, e era um sentimento de invalidez, era um sentimento de incapacidade, sabe? Eu era um jovem naquela época, eu tinha 19 anos, 19 ou 20 anos, e eu me sentia incapaz de sustentar a minha esposa e a minha filha. Então, o que aconteceu? Naquela época, nós trabalhávamos em um garimpo. O garimpo era do meu pai, mas a história é longa. Meu pai era muito pobre, ele conseguiu, através de alguns negócios que ele fez para uma empresa, montar um garimpo através de uma sociedade, mas depois a sociedade se rompeu, a empresa foi embora e o garimpo dele estava fechado. E naquela época ali, quando eu tinha meus 19, 20 anos, ele conseguiu um sócio que decidiu tocar o garimpo, colocou as ferramentas, a munição e as despesas. E o meu pai era um simples garimpeiro que ganhava comissões dos túneis, mas nós não estávamos encontrando nada, porque era um garimpo em começo. O garimpo no começo geralmente é muito difícil, né? Mas você não sabe disso, mas só para você ter se situar na situação. Então eu estava começando um túnel, eu devia estar com um túnel ali com uns 25 metros de profundidade. Não encontrava nada, nada, nada. Foi nessa época que eu passei por uma situação onde eu fiquei 6 meses sem ganhar um único centavo. Eu vinha dessa situação desses 6 meses e de repente eu encontrei um cristal, uma pequena pedra ametista. Então a pequena pedra ametista, quando ela está na rocha, ela pode ser comparada a um botijão de gás, para você entender. Ela é como um botijão de gás, tem vários formatos, mas ela é igual a um botijão de gás. E eu encontrei uma, só que ela era um botijão de gás menor. Imagine um botijão de gás de 5 quilos, tá? Para você comparar. A pedra daria mais que 5 quilos, mas o tamaninho dela. E aquela pedra era a única fonte de renda que eu tinha era aquela pedra. Aquela pedra ia me dar dinheiro suficiente para comprar comida para uma semana, tá? Mas eu não tinha dinheiro, porque eu vinha de uns 6 meses sem ganhar nada, e garimpeiro trabalha por comissões, ele não é assalariado. Bom, e o que que acontece? Para você tirar o cristal, eu vou colocar um pequeno vídeo meu,
que eu gravei quando eu trabalhava no garimpo, cortando uma pedra. Esta pedra que você vai me ver tirando é a primeira pedra que eu tirei lá no garimpo, onde eu tenho todas as filmagens, que foi o último garimpo que eu trabalhei até no ano de 2009, tá? Essa pedra que vai aparecer não é a pedra que eu estou comentando, mas ela é bem semelhante e o trabalho é igual, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui, enquanto eu narro a história para você entender. Acompanhe aqui porque vai te ajudar. Bom, eu encontrei aquela pedra, e como você pode ver neste vídeo, o que que acontece? Nós temos que cortar a pedra com a talhadeira, né? E nós vamos cortando, tirando toda essa rocha ao redor da pedra para que ela apareça dessa forma que ela vai estar aparecendo no vídeo. E o que que nós temos que fazer? Nós temos que cortar ao redor e nós temos que cortar essa pedra por baixo, ou seja, nós temos que tirar toda esta laje, toda esta rocha com a talhadeira e com a marreta, ou com um martelo compressor, como você vê aí. Ok, eu tinha feito isso, tinha deixado a minha pedra, ela já estava bem exposta e ela estava pronta para que eu pudesse picá-la. O que que era picar no garimpo? Era você bater com a talhadeira atrás dela e ela solta da laje, ela sai inteira, né? Só que você precisa deixar apenas uma pequena listrinha dela presa na rocha, né? E aí você bate aquela rocha atrás assim e ela sai. Assim como você vai poder ver no vídeo aí que eu estou fazendo, picando ela, tá? Só que o que que aconteceu? Quando eu fui picar essa pedra, eu fiquei com medo de que ao picá-la ela pudesse quebrar. Porque se você deixa muito distante esse espaço atrás, ela quebra. Então eu decidi fazer o quê? Eu decidi fazer mais alguns desbanques. O que que era desbanque? É você abrir a rocha para ter mais espaço para colocar a talhadeira bem atrás. Então eu fiz alguns furos para bater com a marreta, da forma que você está vendo aqui no vídeo. Isso que eu estou fazendo aí, batendo com a marreta, chama-se desbancar. Eu coloco este ponteiro dentro de um furo feito com martelo, e bato com o marretão para que ele exploda a rocha. O que que aconteceu? Aconteceu no eu dar uma dessas marretadas que você viu no vídeo, o cabo da marreta pegou primeiro na parede e eu errei a marretada com toda a força e o peso do corpo e eu dei bem embaixo na minha pedra. Ela simplesmente explodiu. Não sobrou um único bico é um pedacinho igual esse aqui, ó. Não sobrou nada, não valia nada. Explodiu. Na minha frente explodiu a única fonte de renda que eu tinha. Acabou a minha esperança ali, tá? E eu comecei a chorar com tanta força, mas com tanta força, com tanta força. E deu a coincidência do meu pai estar entrando no túnel bem naquela hora, porque ele queria também ver o cristal. Ele sabia que eu já estava quase tirando e ele foi lá para me ajudar a carregar aquele cristal. E quando ele chegou lá, eu estava sentado do lado, chorando, gente, mas chorando tanto, mas tanto, mas tanto. Era um choro de desespero, era uma angústia, era uma dor, era um sentimento de incapacidade tão grande. Que o meu pai chegou e disse: o que que houve? Eu disse, mostrei para ele, chorando, né? Eu disse para ele: olha aí. Aí eu olhei para ele e disse: pai, me dá vontade de acabar com a minha própria vida. Porque é o único dinheiro que eu tinha. E aí o pai olhou para mim assim e disse: filho, já passei por isso, deixa eu te contar uma história. E aí ele parou, todo sujo do garimpo, sentou do meu lado e disse: quando a tua mãe estava grávida, filho, ela era doente, a sua mãe era doente, e o médico, quando ela estava grávida de mim, obviamente, né? E a minha mãe havia perdido 4 filhos antes de mim. Então, para minha mãe, para meu pai, era um sonho ter um filho, né? Esse filho seria eu. Eu estava lá na barriga dela naquela época. E ele disse: quando a tua mãe estava grávida, ela era doente. Ela já tinha perdido 4 filhos. E para que ela não abortasse você, ela tinha que tomar uma injeção por semana. E ela tinha que ficar deitada os 9 meses. Então, todos os sábados eu tinha que ir a Frederico Westphalen comprar uma injeção, porque eu só conseguia comprar uma por semana. Então, todas as semanas eu ia comprar. E aí ele me contou a história assim, que ele trabalhava naquela época em um garimpo que dava 16 quilômetros de casa. 16.
e que ele ia todas as manhãs de bicicleta, fazia os 16 quilômetros, e à tarde ele voltava os 16 quilômetros. 32 quilômetros por dia de bicicleta meu pai fazia, porque ele chegava em casa e a minha mãe tinha que ficar deitada, ela não podia trabalhar, então ele tirava leite, ele tinha uma vaquinha, ele tirava leite, ele cortava lenha e ele buscava água no poço e ele fazia fogo no fogão a lenha e deixava o fogão lixado, botava as panelas e deixava a comida pronta. E aí ele ia para o garimpo de manhã cedo, e ele disse, eu nunca cheguei depois das 6 horas da manhã no garimpo. E aí eu ficava pensando que hora esse homem levantava, trabalhava o dia inteiro no garimpo e voltava. Mas aí ele me contou, e ele disse, filho, e daí eu trabalhava 3 dias por semana para mim, ou seja, por comissões, e se eu não encontrava nada, eu trabalhava 2 dias por semana de peão, de peão seria, fazia serviço para outra pessoa, e a pessoa pagava ela por dia, pagava o meu pai por dia, porque ele precisava ter o dinheiro para no sábado ir até Frederico comprar a injeção. E tinha que comprar comida, obviamente. E aí ele me contou que ele achou uma pedra, bonita pedra, e ele ia ganhar comissão daquela pedra. E ele disse que exatamente da forma que eu fiz, ele pegou e deu uma marretada. E daí ele disse que, ele me contou, disse, mas eu não quebrei toda ela igual você quebrou, porque ela era maior. Era maior a pedra que a sua. Mas a marreta entrou para dentro dela e desbicou toda ela. Então, o valor que ela tinha, vamos dizer, se ela valesse R$1.000, ela passou a valer R$200. Daí ele me contou aquela história e ele disse, filho, da mesma forma que você, aquele dia eu me senti um inútil, um homem inútil, né? Porque eu estava contando com aquele dinheiro para comprar a injeção, a comida, e eu queria comprar um pneu para minha bicicleta, porque estava com o pneu já bastante gasto. E aí ia dar só para vacina e um pouquinho de comida, só para injeção. Mas a vida é assim, meu filho. Nós temos que enfrentar as dificuldades, as coisas acontecem. O negócio é levantar a cabeça e trabalhar, achar outra pedra. Foi o maior tapa que eu tomei na minha cara, na minha vida, foi aquele dia. Porque você começa a pensar tudo que os teus pais passaram para que você nascesse, tudo que eles passaram para criar você, tudo que eles sofreram. Meu pai estava ali sofrendo, estava no garimpo ainda, e eu tinha uma esposa dentro de casa, eu tinha uma filha, e ali, porque naquele momento a dificuldade financeira, eu não tinha R$1, eu quero que você se coloque nesta posição, eu não tinha R$1, eu não tinha de onde tirar R$1, o meu pai não tinha para me dar. Mas mesmo assim, quando meu pai me contou a história dele, eu me senti envergonhado, profundamente envergonhado. E aí hoje, quando eu olho para aquela situação, eu paro para pensar, aquela situação era tão terrível mesmo? Era. Naquele momento ela era. Hoje, quando eu olho para aquela situação, eu vejo que aquela situação era tão terrível, porque eu não conseguia ver a situação por outro ângulo. Eu não conseguia pensar da seguinte forma, se isso não funciona, se isso não está dando certo, por que eu insisto em fazer a mesma coisa? Quando aquele acidente aconteceu, quando eu quebrei o cristal, o pensamento que eu tinha que ter tido ali era, cara, eu não posso depender de um único cristal e de um pequeno erro e perder tudo. E é isso que talvez esteja acontecendo com você hoje. O que está acontecendo no mundo, o que nós estamos vivendo, foi planejado. Isso eu quero que você tenha consciência, tá? Nada do que está acontecendo foi por acaso. Tudo isso foi planejado por pessoas que não se preocupam com outra coisa a não ser com o poder. Aquilo que aconteceu comigo lá era falta de consciência. Então, talvez hoje, o que esteja acontecendo com você, existem pessoas que estão quebrando o seu bojo, certo? Era bojo. Nós chamávamos de bojo, pedra ametista. Talvez eles estejam dando uma marretada na sua única fonte de renda. Mas aí a pergunta que eu te faço agora é, o que você vai fazer em relação a isso? Vai entregar os pontos? Vai se jogar no chão e vai chorar? Ou vai fazer a seguinte pergunta, ok, o que eu posso fazer de diferente? E aí a pergunta
que eu vou te convidar a fazer é a mesma pergunta que eu fiz muitos anos depois. Quando eu decidi sair do garimpo, e o meu pai sempre dizia, meu filho, o que você vai fazer lá fora? O meu pai não sabe fazer mais nada além do garimpo. E eu acreditava naquilo. E talvez hoje você tenha essa voz na sua mente, mas o que eu vou fazer? Não tem mais nada para fazer. Talvez hoje você esteja tão focado naquilo que sabe fazer que não veja outra alternativa. E um dia eu parei e disse, mas meu Deus, nós somos em 1.500 garimpeiros na sede da cooperativa, que abrangia e abrange até hoje 7 ou 8 municípios. 1.200 garimpeiros. E eu pensei, só no Brasil, nós somos 200 mil habitantes. O que esses outros 197.500 ou 185.500 pessoas, milhões de pessoas, aliás, né? Aliás, me perdi até no número. Se nós somos 200 milhões, nós teríamos 200 milhões, 985 mil pessoas que faziam outras coisas. Não é isso? Nós estávamos só em 1.500 pessoas ali. E aí eu percebi que não, existiam sim outras coisas para fazer. Eu é que não sabia fazer outra coisa. Então talvez hoje toda dificuldade que esteja acontecendo na sua vida seja para te mostrar o quão frágil a sua vida é. Então eu quero te convidar a assistir a um vídeo que eu gravei. Mesmo impedido de trabalhar, isso pode e irá colocar dinheiro no seu bolso. É muito importante que você assista aquele vídeo. É muito importante. Se você já assistiu aquele vídeo, eu vou te convidar a assistir outro então. Assista ao vídeo como fazer o download de toda a riqueza que está no universo para a sua vida. Por quê? A situação que está acontecendo na sua vida não é a realidade. Esta é a sua realidade. Porque o fato que está acontecendo na sua vida não é a suprema verdade, mas é a verdade que você está aceitando. Aceitando. Naquela época eu estava dentro de um túnel, mas o mundo fora continuava girando, as pessoas continuavam enriquecendo, oportunidades existiam. E eu era um moleque inteligente, no auge dos meus 19 anos, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu era trabalhador, eu era forte, eu era ágil. Mas não, eu acreditava naquilo que eu fui ensinado a fazer. Então talvez hoje o ponto de vista que você esteja vendo as coisas não seja o melhor ponto de vista, ou talvez não seja o único, talvez não, perdão, me corrijo, com 200% de certeza, não é o único, absolutamente. E o problema que você enfrenta hoje só serve para medir a sua capacidade de lidar com problemas. Mas chorar, se queixar, se atirar numa rampa, como eu queria me atirar, não vai resolver os teus problemas, nem vai resolver os problemas da tua família. O que vai resolver os problemas é uma tomada de consciência, é um bater no peito e um assumir a responsabilidade sobre a própria vida. E dizer que se alguma coisa tem que mudar, é responsabilidade sua. Porque se eu tivesse continuado no garimpo, até hoje eu continuaria chorando cada vez que eu desse uma marretada em um bojo, porque a situação não mudou muito lá. Tá bom? Então, o meu interesse aqui é dizer para você que chorar, se queixar, ir para o Facebook reclamar da situação, reclamar do prefeito, reclamar do governador, reclamar do presidente, reclamar dos ministros do STF, só vai colocar o teu foco na dificuldade. Está acontecendo essas coisas, professor? Está. Devo ficar alheio a essas coisas, professor? Eu não diria alheio, mas eu diria não dê a sua atenção a isso. Não deixe isso tomar conta das suas emoções, e se o que você está fazendo está correndo risco, está correndo perigo, adianta se queixar no Facebook? Adianta postar Twitter? Adianta falar bobagem lá nas mídias sociais? Ou é hora de tomar uma atitude, tomar uma decisão e dizer, cara, eu sou responsável por isso aqui. Se vão destruir o que eu estou fazendo, eu preciso me precaver e assumir a responsabilidade. Então eu não posso contribuir de forma maioral com sua vida do que te convidar a assistir aqueles 2 vídeos, porque os ensinamentos que eu entrego lá, eles têm o poder para direcionar a sua mente e te mostrar quais devem ser os seus próximos passos. Acredite, tá? Não tem como você mudar a sua vida a não ser de dentro para fora. Coloque novas informações em sua mente, porque você não acredita no que vê. Você vê.
o que acredita. Então coloque novas verdades. O mundo não está se destruindo. O que nós estamos vendo aí não é o fim do mundo. Tudo isso vai passar e pessoas se tornarão cada vez mais ricas. Detalhe é que essas pessoas estão focando na solução. Você precisa aprender a adaptar as velas do seu barco ao vento. Tá? O vento da vida sopra e nos traz dificuldades. Dificuldades que nos mostram o nosso tamanho, e o nosso tamanho é medido pela nossa capacidade de enfrentarmos esses problemas. Tá bom? Espero de todo o coração que eu tenha contribuído com a sua vida, que a minha história possa te inspirar e que você possa entender que não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. E não existe forma mais rápida de você sair de onde você está e chegar onde você quer do que você encontrar alguém que está onde você quer chegar e perguntar a ela, né? Então, se a minha história serve para você como inspiração, eu saí do mais absoluto zero e cheguei à liberdade financeira. Hoje eu entendo de negócios e mesmo tudo que está acontecendo não está me abalando. Mesmo 2 empresas minhas estando completamente paradas, tá? Por quê? Porque eu descobri que você precisa aprender a ganhar dinheiro, tá? Então assista ao vídeo, mesmo impedido de trabalhar, isso vai colocar dinheiro no seu bolso. Só assista! O link está logo aqui abaixo, tá? Se você já assistiu, assista o outro, né? Como fazer o download de toda a riqueza que está no universo, tá bom? Assista esses 2 vídeos. Aqui abaixo tem 2 links para você assistir, tá bom? Já me repetindo. Espero mesmo de todo o coração, é sempre de coração que eu gravo esses vídeos, ter contribuído com a sua vida, que você possa usar isso como um trampolim para conquistar o sucesso em sua vida. E se você gostou desse vídeo e acha que essa história pode ajudar a mais pessoas, compartilhe aí nas suas mídias sociais, mande no seu grupo, mande para alguém que está desanimado com tudo isso que está acontecendo, tá? Nós nunca sabemos o tamanho do bem que podemos fazer a alguém. Então, compartilhe com as pessoas. E para mim é muito importante que você não saia daqui sem deixar o seu comentário. Tá legal? Um grande beijo no seu coração. Clique no link aqui abaixo e assista aos outros 2 vídeos que eu te encontro lá. Tchau, tchau.